Foi, vai. Agora vai. Acho que agora começou. Então, gente, boa noite para todo mundo. Muito obrigada pela presença de todos. E hoje é uma noite muito especial, que a gente vai fazer um bate-papo com a Margarete. E antes de falar um pouco sobre a Margarete, eu queria falar um pouco dessa nossa iniciativa. Nós montamos uma rede de solidariedade, percebendo que, principalmente durante o isolamento, a pandemia, a gente percebeu que não só as pessoas da nossa escola, a nossa comunidade, mas todos, no geral, estavam precisando, né, de um apoio. Assim como nós, professores, estamos precisando de apoio, muitos pais, muitos alunos, muita gente, na verdade, né, está precisando de apoio nesse momento. Então, a gente decidiu montar essa rede de solidariedade e a gente está fazendo algumas ações. Mas a nossa rede é desvinculada da nossa escola. Tá? É uma rede que atende assim, várias pessoas que quiserem fazer parte, professores, pais, outros pais de alunos de outras escolas, outras pessoas também que estejam fora da escola. A gente está querendo atender realmente para poder dar um apoio. Né? Esse apoio está sendo como? A gente está organizando esses bate-papos, a gente está conversando com as pessoas, fazendo um movimento de escuta, a gente está indo atrás de doações de cesta básica, então nós já doamos algumas cestas básicas, né? Então, assim, é uma rede de apoio mesmo, uma rede de solidariedade. Tá? Esse é o nosso segundo bate-papo. No primeiro bate-papo, nós conversamos com o Dr. Bira, e hoje nós vamos conversar com a professora doutora Margarete Arilha. É o seguinte, eu vou falar um pouco sobre a Margarete, mas ela já fez muita coisa, então eu dei uma resumida aqui, tá, gente? Então, a Margarete, ela é formada em psicologia com licenciatura em educação pela USP. Ela também é formada em psicanálise pelo Instituto Sede Sapientia. Ela é mestre em psicologia social pela PUC de São Paulo. Ela é doutora em saúde pública pelo Departamento de Saúde Materno-Infantil da Faculdade de Saúde Pública da USP. Ela tem um trabalho também, ela já trabalhou, inclusive internacionalmente, ela trabalhou nas Nações Unidas, ela já trabalhou em várias ONGs, atualmente ela trabalha como pesquisadora, desde 2010, aliás, como pesquisadora da Unicamp, fez muita coisa, trabalhou já com muitos campos, principalmente o campo da sexualidade, né? E atualmente ela vem trabalhando em projetos específicos de sofrimento mental com a pandemia do coronavírus, e também vem trabalhando com a questão do suicídio. Então, eu acredito que esse bate-papo vai ser muito, muito enriquecedor, vai ajudar bastante a gente, pois percebemos. Eu acho que tá dando retorno ou não? É só para mim? Nós percebemos que o pessoal está precisando, né, desse apoio, dessa ajuda. Então, falar sobre saúde mental no momento é muito importante. Então, espero que vou passar a palavra agora para a Roberta, ela vai explicar como vai ser esse bate-papo, e depois passo a palavra para a Margarete. Tá bom, gente? Então, vamos lá, eu passo a palavra para a Roberta. Bom, boa noite, gente. É muito bom, a gente está vendo aqui a telinha cheia, a gente queria mesmo era estar numa sala cheia, né, com bastante gente por perto, mas infelizmente não é a nossa realidade no momento, mas é muito bom a gente poder se reunir para estar auxiliando as pessoas que estão ao nosso redor, né, então o intuito realmente, como a Lúcia disse, desse movimento nosso aqui de
é de formar essa rede solidária mesmo. Nós começamos isso em bate-papos tão informais, né, entre alguns professores e alguns pais da nossa escola, mas, mais uma vez, a gente repete, não tem nenhum vínculo com a nossa escola, isso é uma coisa à parte da nossa escola, mas é muito bom poder estar atendendo a comunidade, amigos, familiares, né? Tantas pessoas que estão aqui junto com a gente nesse momento, engrossando esse nosso caldo, né? Então, eu queria falar como é que vai ser a dinâmica, então, tá bom? Então, é assim, a doutora Margarete vai ter o tempo de fala dela, onde ela vai expor, né, o que ela tem para falar para a gente, e em seguida a gente vai abrir para as perguntas, tá bom? E aí as perguntas, se vocês puderem ir mandando pelo chat, tá bom? As perguntas, ou pedir a palavra, é mais fácil para a gente controlar, porque como tem mais telas, aí é mais fácil controlar se vocês forem mandando pelo chat. Mais uma mãozinha ou outra, talvez a gente consiga enxergar aqui, que tem bastante hosts aqui atentos para isso, tá bom? E que a gente possa ter uma noite bem agradável e que realmente a gente possa sair daqui revigorado com tudo que a doutora Margarete tem para nos falar, tá bom? Obrigada, então, gente, e um bom bate-papo para nós. Passo a palavra para a doutora Margarete. Muito obrigada, Roberta, muito obrigada, Lúcia, especialmente, que foi quem me fez o convite, né, para estar nessa noite aqui com vocês, né, um momento tão importante, né, porque permite o compartilhar de ideias, angústias, questões, troca de informações, compartilhar, né, essa situação tão penosa, tão difícil pela qual todos nós estamos passando, né? Eu, como a Lúcia disse, eu já fiz muitas coisas, né? Mas jamais pensei que, como todos nós, né, também jamais pensei que poderia passar por uma situação tão difícil como essa que nós estamos atravessando, né? Eu, além daquelas coisas todas que, enfim, dessas coisas que a Lúcia fez referência, né, da minha formação, das minhas diferentes inserções, eu também tenho tido a oportunidade de acompanhar, a partir da minha clínica, né, o que vem acontecendo, né, com as pessoas que a gente atende. Eu, além de acompanhar, né, os meus pacientes, também nós abrimos na Unicamp, né, de uma maneira inovadora, uma experiência nova de atendimento aos alunos da graduação e da pós-graduação de mestrado e doutorado do Instituto do IFISH, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, né, dado o fato de que se começou a observar, né, como em todos os lugares, que os alunos vinham apresentando, né, necessidades, demandas que o serviço específico rotineiro de atendimento ao estudante da Unicamp não conseguia contemplar. Então, nós fomos demandados a ofertar essa possibilidade. Então, o que eu quero dizer é que também pela clínica, né, e nas conversas com outros colegas profissionais, né, psicólogos e psicanalistas, em cursos, lives, debates, né, a gente tem que trocar bastante. Essa tem sido a riqueza, né? Se tem alguma coisa de bom que aconteceu nesse processo, sem dúvida nenhuma, foram essas iniciativas em que a gente aprende mais e se apoia, né, coletivamente. Bom, essa, de fato, ela tem sido considerada a primeira, ela é, né, a primeira epidemia que tem as proporções que ela está tendo, né, uma epidemia global, mas, além de tudo, é a primeira epidemia que acontece sob o marco de uma era digital, né? Então, nós nunca, né, no mundo, havíamos vivido algo semelhante, né, em alcance, em extensão, em escopo, mas, sobretudo, né, algo que agora vai ficando mais evidente, né,
e mais doído, né, a sua persistência no tempo. Né? Então, agora nós já podemos contabilizar praticamente 8 meses, né, aqui no Brasil, praticamente, mas não sei para vocês, mas para mim março é um marco importante, acredito que para vocês também, né? Então, nós já vamos aí contando 8 meses, né? De uma situação que afeta a todos, né? Que cortou, né, de uma maneira brusca, né, todos os laços, né, que nós tínhamos, né, com a vida, os laços com as nossas rotinas, com as nossas iniciativas, com os nossos projetos, com os nossos laços afetivos, né? E nós fomos obrigados, então, a revisar, né, qual seria essa nossa nova posição de sujeito diante da vida, diante da nossa própria vida. A epidemia, no entanto, ela afeta a todas as pessoas, mas afeta de maneiras diferentes a todas as pessoas, né? Então, a gente costuma dizer que é preciso ver, como nós já víamos anteriormente, qualquer enfermidade, qualquer doença, qualquer situação. Bom, se eu tenho uma epidemia de sarampo, bom, evidentemente, você tem que fazer um recorte, né, e situar essa epidemia num cenário, né, dos determinantes de classe, de raça, né, raça-cor, gênero, né, orientação sexual e idade também, né? Então, essa epidemia, ela, como todos os outros eventos, isso de acordo com o que eu e a equipe com que eu trabalho acata, né, a perspectiva que acata, né, toda essa epidemia, então, ela vai criar distintas vulnerabilidades, né, distintos posicionamentos de sujeito diante das dificuldades da vida e do viver. Agora, ela é uma epidemia que teve para nós, até o momento, ela teve um começo, mas ela não está tendo nenhum meio e ela não está tendo um fim, né? Então, essa é uma situação, assim, absolutamente difícil, angustiante e vem nos obrigando a lidar, principalmente, né, ou essencialmente, com as nossas possibilidades de vida presente. O que tem nos exigido tomar decisões diárias e retomar e reavaliar as nossas decisões diárias em relação aos nossos projetos, às nossas possibilidades, né? Nós somos, então, obrigados a revisar operacionalmente o nosso cotidiano, vivendo sob uma situação de ruptura total com o que é uma rotina, por exemplo, né? De ruptura total com o que é a nossa liberdade de ir e vir, né? Ruptura total com com os nossos projetos de médio e longo prazo, né? No começo da epidemia, falou-se que ela teria, nós falamos na primeira, né, na segunda, na terceira fase, isso era o que os especialistas, os epidemiologistas, né, os estudiosos do campo da saúde pública diziam, que nós estávamos apenas enfrentando a primeira etapa, né, a primeira fase, que enfrentaríamos a segunda, como a Europa já está atravessando, essa segunda fase certamente chegará até nós. Nós não sabemos quando, nem que cara ela vai ter, quanto tempo ela vai durar, como é que vai ser, né? E se espera uma terceira, e se dizia que a quarta etapa da epidemia seria a etapa dos problemas de saúde mental, né? Então, se falava assim, a quarta onda da epidemia será a onda da saúde mental. E o que nós estamos vendo é que, na verdade, ela não, a onda da saúde mental, vamos dizer, dos distúrbios no campo, né, da saúde mental, não acontecerão, né, após essa passagem. Na verdade, as ansiedades, as angústias, os medos, eles já estão sendo vividos conjuntamente com toda essa sensação de que está tudo fora do lugar, né? Está tudo fora do lugar, sim. Né? E é por isso que mais e mais nós, vamos dizer assim, as pessoas com quem eu trabalho,
nós temos tentado desmanchar a ideia de saúde versus doença mental, né? Porque quando a gente fala em saúde mental, automaticamente a gente está pensando na doença mental. E quando a gente fala na doença mental, a gente pensa muito facilmente, a gente cai no raciocínio da patologia, a gente cai no raciocínio da loucura, né? E o que a gente vem insistindo em trazer, né, para o debate público é que, na verdade, nós só estamos tendo um sofrimento, essa falta de tudo aquilo com que nós estávamos acostumados a viver, nos traz diante daquilo que é o sofrimento do sujeito diante de si mesmo e do mundo, né? Então, aquelas situações que muitas vezes nós vivemos por uma morte, né? Por uma morte, vamos dizer assim, aquela morte que fazia parte da vida comum e corrente, né? Uma morte de alguém, uma desilusão amorosa, um projeto não bem realizado, né? Enfim, planos e projetos que não aconteceram ou situações que frustravam, né? Bom, um plano de ter uma gestação que não deu certo, né? Ou um filho com um problema, um casamento desfeito. Então, eram situações normais e como quebra, né? Como quebra, né? No sentido da relação do sujeito com o seu projeto, com o seu desejo, né? Esse corte, sim, gerava angústia, sim, gerava ansiedade, sim, gerava frustração, né? Mas as coisas elas não aconteciam todas ao mesmo tempo e com todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, hoje, né, se a gente for ter uma conversa de trabalho, essa conversa de trabalho vai ser passada por essa situação. Se eu estiver falando com o meu parceiro, com a minha parceira, vamos passar por essa situação. Na minha família, com os filhos, então, nós estamos vivendo uma hipersaturação, né, de tensões, ansiedades, frustrações, medos que geram uma situação, uma sensação de angústia extremamente forte. O que nós observamos logo de saída no começo da epidemia eram que aquelas pessoas que já tinham quadros psíquicos previamente instalados, que já padeciam, vamos dizer, pessoas que já tinham tido anteriormente síndrome do pânico, ou pessoas que já tinham tido anteriormente crises depressivas, ou pessoas que já tinham tido quadros de persecutoriedade, por exemplo, né? Ou quadros obsessivos. Então, era muito comum ver no começo da epidemia aquelas pessoas que eram extremamente rigorosíssimas, né, nos processos de limpeza. Bom, é porque tudo isso também estava associado a uma maneira de funcionamento psíquico, né, daquele sujeito, daquele indivíduo. Esses quadros, então, ficaram exacerbados, muitas vezes, no começo da epidemia, mas, em boa parte das vezes, eles foram sendo controlados. Esses quadros, sim, poderiam ser vistos e entendidos como questões mais patológicas, mas o que nós estamos querendo trazer para esse debate é que há um sofrimento que é de outra ordem, né? Que ele não está falando justamente desses núcleos, né? Mais comprometidos da vida do indivíduo, né? Ou mais crônicos, mais cronificados, mas nós estamos falando de uma dor profunda, aguda, mas que ao mesmo tempo vem se estendendo no tempo, né? E que vem agora sim, passadas todas as fases que nós tivemos, a fase do ai que bom, vou arrumar minha casa, ai que bom, vou colocar o armário em ordem, ai que bom, agora eu vou ver as lives de atividade física, agora eu vou aprender mais, vou quer dizer, passada toda essa fase, né, que foram tentativas de organização do ser no mundo, a gente começa a se deparar com aquele cenário do tsunami, do pós-tsunami, né? Quer dizer, então, agora a gente está tendo um pequeno, né, alívio, retrocesso nos números da epidemia, mas pouco a pouco cada um de nós também vai ter que se haver com os tsunamis que estão sendo deixados, com os tsunamis que estão aparecendo.
as perdas efetivas que aconteceram, de pessoas, eu digo pessoas amadas, os lutos que não puderam ser feitos, né? As pessoas que não podem ser vistas ou visitadas, as distâncias que se implementaram, o impacto sobre a vida sexual das pessoas, né? O impacto sobre a vida amorosa das pessoas, né? As dúvidas e as ansiedades que persistem em relação a posso ou não posso, devo ou não devo, né? Posso ou não posso me arriscar, né? Porque conforme a epidemia continua a se instalar, a gente também vai tendo que começar a ver qual é o risco que a gente quer correr, né? Qual é o risco que a gente quer correr, qual é o risco que a gente pode correr, quem a gente, por exemplo, um caso de uma colega psicóloga que uma filha grávida, ela passou toda a epidemia sem visitar ninguém, para dizer, eu vou guardar minha dose de risco para eu gastar quando eu estiver com a minha filha, eu vou acompanhar minha filha na maternidade, né? Eu vou querer estar com ela, ajudando ela no parto. Então, a minha escolha, o risco que eu quero correr é esse. Os outros todos eu vou deixar de lado, né? A minha aposta, o meu risco vai ser aqui, né? Então, nós estamos sendo obrigados a tomar decisões diariamente, com fatos novos que aparecem diariamente, né? Notícias de pessoas, às vezes nem tão próximas, mas aquele amigo que eu não via há muito tempo, né? Aquele vizinho, aquela história, não sei quem que perdeu o trabalho, não sei quem que está com dificuldades. Então, é uma avalanche de informações que nos causa cansaço, que a gente chega no final do dia, a gente não sabe por que a gente está com esse cansaço, né? E muita irritabilidade. Então, a irritabilidade, ela agora chegou a vez da irritabilidade, digamos assim, né? Eu estava dizendo no começo, tá uma certa diversão, um certo bom humor, de vamos lá, vamos enfrentar essa e tal. E aos poucos, né? As perdas estão se impondo, as mudanças estão se impondo, e a tristeza e a irritabilidade é a bola da vez, né? Então, a gente está vendo isso em todos os espaços, e um certo cansaço, porque é como se a gente já tivesse usado, parece que tudo que eu já sabia imaginar para tentar, a gente vê muito pais de crianças pequenas, tudo que eu podia inventar para brincar, eu já brinquei, eu não aguento mais jogar com o meu filho de 10 anos, eu não aguento mais, né? Então, tem uma frase muito persistente que é o eu não aguento mais, né? Junto com isso, vem processos de violência intrafamiliar, que vocês conhecem de forma extremamente... É muito comum, né? Tem sido muito comum, e acho que vocês têm notícia como professores, vocês têm mais e mais notícias, né? desses eventos, né? na vida das pessoas, né? Nós temos que ter um pouco de lucidez, né, ou de paciência e tolerância também, e de compreensão, que a nossa capacidade para resolver essas questões, ela é limitada. Nós temos que pensar que as soluções, elas têm que vir do Estado, né? Então, assim, para grandes programas sociais, tudo bem. Então, houveram lá os apoios às famílias, a tal do programa, né, de nível federal, o apoio das bolsas, né? Só que está anunciado que vai acabar. Então, como é que a gente vai lidar com isso, né? Porque há respostas que precisam, que são de ordem político-social, né? Nós grosso, política pública para o soluções precisam vir e podem vir da comunidade, que é essa maravilha que vocês estão fazendo agora, né? É a instalação de redes sociais de intercâmbio, de troca de linguagens compartilhadas, né? São linguagens compartilhadas, são apoios, né? Que
que na era digital, né, essa é a coisa espetacular, a gente está podendo fazer, né? A gente está podendo aprender com a experiência do outro de uma maneira inimaginável também, né? Então, essas são as respostas que podem vir a partir do nível de organização da sociedade. Então, como a Lúcia muito bem colocou no começo, né? A gente está tentando abrir isso e pretende mais, porque não é uma coisa só associada à escola, isso que é mais incrível, né? É algo que tem a capacidade de criar laços entre as pessoas, estejam elas onde estiverem, inclusive, né? O que é espetacular, né? E trazer benefícios. E as possibilidades dessa máquina, elas são infinitas, né? Eu vi recentemente uma live com adolescentes, né? Com jovens falando das suas dificuldades, né? Aqui também estou vendo que tem algumas jovens, mas pode ser algo específico com os jovens, eles falando da situação específica deles, e até de crianças, né? E depois haverão aquelas soluções das famílias, né? As famílias vão precisar se equacionar, né? Como conjunto, né? E depois cada um, né? Cada um na sua própria subjetividade. Como é que eu vou lidar? Como é que eu vou suportar, no sentido de apoiar, né? Isso é suportar do espanhol. Como é que eu vou apoiar, né? Como é que eu, Margarete, posso, né, nos distintos lugares que eu ocupo nessa sociedade, como é que eu posso trazer elementos, compartilhar elementos que ajudem a minorar o sofrimento psíquico das pessoas, né? O sofrimento emocional. E aqui eu estou diferenciando daquilo que poderia ser chamado de doença mental, né? Ou saúde mental, né? Nenhum de nós aqui, certamente, todos nós estamos sofrendo, né? E nenhum de nós precisa ir para um CAPS, né? Ou precisa de uma internação psiquiátrica, né? Neste momento, pelo menos, nós estamos aqui, né? Então, são essas outras formas que devem ser destacadas e valorizadas. Principalmente, então, porque já antes da chegada da segunda onda, né, para nós aqui no Brasil, nós já estamos enfrentando uma situação em que este sofrimento ele é maior do que a preocupação com a epidemia em si. Isso eu garanto também para vocês. Quer dizer, então, a gente já tem uma reversão, a gente já assimilou, de certa forma, o que é a doença em si, né? A gente não está mais como a gente estava em março, né? Que era um desconhecimento absoluto, a gente já galgou passos, né? A gente tem alguma expectativa positiva em relação à vacina, mas não está equacionado o nosso bem-estar, né? O nosso bem-estar psíquico, ou seja, as nossas relações afetivas, as profissionais, as outras áreas da vida, elas são foco de apreensão contínua e são, nesse momento, maiores do que o medo de adoecer. Nós todos temos o medo de adoecer, mas já conhecemos muito mais das formas de proteção, já sabemos como queremos nos proteger, quanto vamos nos arriscar, né? E quanto a gente vai aguentar e querer de isolamento social e quanto também a gente vai suportar a solidão, né? Também a gente vem fazendo uma diferença entre o que é isolamento e o que é solidão, né? Porque você pode estar isolada, mas não estar solitária. Você pode estar sozinho e pode não se sentir solitário, né? E aí vem todo o papel, inclusive fabuloso, que pode advir das questões associadas à tecnologia de novo, né? Apesar dos riscos da hiperconectividade, né? Essa é uma solução possível, né? Mas
quem é que coordena tudo isso? Aí vamos pensar o seguinte: o grande volume de profissionais da área de saúde são mulheres. O grande volume de profissionais da área de educação são mulheres. E o grande volume das pessoas responsáveis pela dinâmica familiar são mulheres, sim ou não? Daí conclui-se que as mulheres estão possivelmente, né? Não tem um número para dar para vocês, essas pesquisas não existem, né? Mas possivelmente, né, nós mulheres estamos vivendo uma situação se nos pensamos coletivamente, né, nós estamos sendo triplamente afetadas pelo impacto psíquico, né, que essa situação acarreta. Recentemente, ouvi uma situação em que era uma dentista do serviço do SUS, né, e que teve que organizar, que deixava, por exemplo, os filhos pequenos com os avós, né? Só que o avô se suicida, tá? Então, essa pessoa, essa dentista, ela precisa trazer para sua casa a viúva, já idosa, que entra num processo de depressão e que não pode mais, então, cuidar das filhas pequenas dela. Então, ela precisa não só lidar com a depressão pela morte da pessoa, mas precisa acionar a dinâmica familiar da casa de tal forma que os pais dela, também idosos, passam a vir diariamente para a casa dela para cuidar das crianças pequenas, né? Para que ela e o marido, que são do SUS, possam trabalhar, ir para a linha de frente, né? Continuar trabalhando na linha de frente. Então, se a gente pensa, né, no que está acontecendo em cada uma das casas de todos nós, que ainda temos sorte de termos informação, de estarmos aqui, né? Lembram que a pandemia afeta diferencialmente, né, com os determinantes sociais, as pessoas, né, e as famílias. Nós estamos aqui, temos ainda toda essa possibilidade de conversar, pensar, raciocinar, encontrar soluções, mas vejam como esses ambientes eles estão sendo completamente alterados, né? Desestruturados. E do dia para a noite, né, certamente as mulheres estão sendo obrigadas a reacomodar essas dinâmicas familiares. Não que os homens não estejam impactados ou não estejam participando, mas há uma reação masculina, a gente já sabe, né? A gente já sabe, quer dizer, as relações de poder de gênero, elas não mudaram antes da epidemia chegar, né? É simplesmente um problema que foi adicionado a um caldeirão previamente existente. Dados gerais, em agosto de 2020, né, a Unicef fez uma pesquisa, não sei se vocês tiveram acesso, mas achei muito interessante, que vai mostrando que as famílias com crianças e adolescentes são as vítimas ocultas da epidemia, né? Eles estão chamando de vítimas ocultas da epidemia. Eles dizem que, na verdade, bom, as crianças elas seguem de alguma maneira, né, boa parte delas vinculadas às experiências de aprendizagem, mas 55% das famílias teve redução de renda no município. No domicílio. 55% teve redução de renda no seu domicílio, né? Sendo que as mais impactadas foram as famílias com crianças, né? Famílias vivendo com crianças e adolescentes, com maior redução nas famílias mais pobres, né? Do ponto de vista da segurança alimentar, 31% das crianças com família e adolescentes estão consumindo muito mais produtos industrializados, como macarrão instantâneo, bolos, biscoitos, achocolatados, enlatados, etc.,
como forma de recompor e reajustar a renda, né, às possibilidades financeiras, né? Gerando, então, o que está se vendo, né, a médio e longo prazo como uma falta de segurança alimentar, né? No sentido de promover e seguir promovendo as possibilidades de ação dessas crianças, né? Existe hoje, né, se a gente pensar do ponto de vista dos adolescentes, muito maior sociabilidade digital, mas gerando também a hiperconectividade. Isso também já era algo absolutamente dramático, mas aquilo que era motivo até de se instalar ambulatórios de tratamento de saúde mental para adolescentes, né, com síndromes de vinculação à tecnologia, né, não sei se vocês sabem, isso, né, existe. Hoje, nós todos passamos o dia diante, né, das máquinas, né? E o que é que a gente, como é que a gente pode pedir ou pensar ou acreditar que as crianças, os adolescentes, ou nós mesmos, né, vamos ter condições de resgatar aquilo que tinha anteriormente? A gente não vai poder ter aquilo, né? Então, o que é que nós estamos tendo hoje? Quem são as crianças e os adolescentes que estão à nossa frente, né? Digo, para lá, né, da tela. O que a gente já sabe, por exemplo, no caso dos adolescentes, é que vem aumentando, né, de maneira substantiva a violência autoprovocada, né, entre os adolescentes. Isso a gente já sabe, as automutilações, né, que vem crescendo, vocês devem estar assistindo isso, e vem crescendo, sim, o suicídio entre os jovens, sobretudo entre os jovens de 10 a 14 anos. Vocês já sabem que os suicídios crescem mais junto à população masculina, tá? Agora, detalhe, no Brasil, no mundo, inclusive entre a população indígena. Isso é um dado assim importante também. Sempre o número de mortes de meninos, ou em todas as faixas etárias, é 4 vezes maior da população masculina do que a feminina, tá? Agora, esse número cresceu enormemente entre 2010 e 2018. Cresceu 70%, né, o número de suicídios entre as crianças de 10 a 14 anos, né? E tem acontecido casos durante a pandemia. Agora, uma das coisas que a gente vem levantando é assim, o que a gente faz com isso? O que a gente faz com todas essas questões, né? E eu vou meio que interrompendo, porque senão a gente não vai ter muito tempo para conversar. Depois eu vou expandindo de acordo com as perguntas que vocês forem fazendo, né? Uma criança de 4 anos cuja mãe é técnica de enfermagem e que sai diariamente para ir trabalhar num hospital, que ele escuta na televisão que ninguém pode sair, mas que a mãe dele sai, né? E que a mãe dele está num ambiente em que pode correr risco de vida, ao apresentar, né, quando a mãe chega, um comportamento de alta insegurança, né, e de desejo de não desgrudar, né, do corpo daquela mãe, é loucura? Não, não é loucura, né? É um profundo sofrimento psíquico. E essa criança não sabe por que ela não consegue entender, né? Então tem algo também que é da ordem da imaturidade constitutiva das crianças, cognitivas, né? Para poderem compreender o que está acontecendo no universo, na vida deles. Não há possibilidade de elaborar isso, né? O domínio, né, dessas crianças é o domínio do universo simbólico e do imaginário, né?
Então, essa criança, por exemplo, em um determinado momento lá da vida, uma situação que eu acompanhei, ela batia a cabeça na parede da casa, né? Porque ela não conseguia entender. Só que a família não conseguia conectar os comportamentos que essa criança trazia à situação da epidemia. Então, parecia que era uma coisa desarticulada, e, na verdade, aqueles comportamentos eram reativos à situação da epidemia, né? Então, o que é fundamental neste momento? É uma delicadeza e sensibilidade para observar, né, as coisas que estão acontecendo. Elas não vão ter a mesma forma, o mesmo jeito, a mesma natureza, hoje, amanhã, depois de amanhã, semana que vem. Não. Mas elas precisam ser observadas e elas precisam ser mediadas pela palavra. É preciso que alguém tenha a possibilidade de traduzir, né, aquilo que está sendo observado e explicar para as crianças, né, e até lidar, né, de maneira mais intensiva com os adolescentes, de tal forma, né, que aquilo possa ser equacionado, né, na subjetividade dessas crianças e desses adolescentes, de tal forma que eles não tenham que reagir com aquilo que a gente também tem vontade de fazer, bater a cabeça na parede. Mas a gente não pode, a gente sabe que não pode. Então, como preencher e rechear, né, esse universo, né, esse universo de tortura emocional que essas crianças estão vivendo e que muitas vezes não conseguem nem formular uma pergunta sobre isso, né? Então, a sensibilidade, ela é essencial, e a possibilidade de dialogar sobre isso. Agora, quem aqui na casa vai ter condições de fazer isso, né? Então, é preciso identificar qual a pessoa que está na melhor posição para fazer isso. Acho que muito provavelmente, né, serão as mulheres que estarão nessa condição de digerir, né, de perceber, digerir e traduzir, perceber, digerir e traduzir, e apresentar mudanças ajustadas a cada nova situação vivida, né, pelos distintos membros da família. Então, o que é importante é perceber assim, eu não posso olhar só para o outro, é preciso compreender que a doença, a pandemia, ela é sistêmica e que o sofrimento é sistêmico também. Então, dentro de uma casa ou dentro de uma escola, não são só os alunos, ou não são só os professores, ou não são só os diretores, né? Quer dizer, é um sistema que está sendo impactado por aquele sofrimento, né? Então, eu não posso pensar só, pô, aquele fulano lá está muito irritado, aquele lá está muito deprimido. Não, nós todos estamos afetados, nós todos estamos enfermos, eu não gosto de usar, né? Nós todos estamos afetados por essas modalidades de sofrimento. Bom, portanto, quanto mais palavras, quanto mais redes, quanto mais articulações, quanto mais serenidade, quanto mais criatividade, mais chance de estarmos mais próximos de soluções mais adequadas, né, para irmos navegando nesse barco, né, sem bússola, na verdade, né? Nós temos que pensar que nós estamos navegando como se navegava na época do início das navegações lá na Idade Média, né? Nós estamos navegando sem bússola, né? Então, nós temos que ter calma, olhar para frente, olhar para cima, olhar para o lado, olhar para trás, né? E de maneira articulada buscar navegar nessas ondas tão revoltas, né? Bom, mas chega, e agora eu fico aí à disposição das perguntas de vocês e a gente vai dando mais elementos para vocês. Então, ok, gente. Opa, vai lá então. Não, eu só queria comentar a fala da Margarete. Eu, assim, para mim fez todo sentido tudo que ela falou. A gente
ter esse entendimento, né, de que tá difícil para todos, para todo mundo, e não só para mim, ou não só para minha família, ou não só para as pessoas que eu conheço. Então, ter esse entendimento, eu acho que é fundamental. E isso que a gente está fazendo, e isso que a Margarete está fazendo com a gente hoje, é muito importante. A gente realmente, a conversa, a troca, a escuta, isso, para mim, eu acho que vai tá fazendo muita diferença e eu espero que faça diferença para todos que estejam aqui e para outros que possam vir assistir, né, essa nossa conversa. Então, eu agradeço muito, muito mesmo, Margarete. Assim, para mim, foram palavras assim que assim, vão me ajudar muito e que, assim, parece que deu um panorama assim geral do que a gente está passando, que a gente está sentindo, porque todo mundo está sentindo isso, né? Se a pessoa não estiver passando por isso, então peraí, deve ter algum problema. Vamos estudar a pessoa. Isso, vamos lá, Rô. Eu queria falar mesmo, muito obrigada, viu, doutora Margarete, realmente foi muito bom ouvir tudo isso, porque nessa hora que a gente percebe que nós não estamos sozinhos nesse barco, por mais que ele esteja à deriva, nós não estamos sozinhos, né? E isso que é o importante, por isso desse nossa intenção desse bate-papo e de montar essa rede de solidariedade para que a gente possa realmente estar conseguindo segurar o fardo um do outro, né? Como a palavra de Deus diz, né? Que a gente tem que estar ajudando um ao outro, segurando e sustentando o fardo um do outro. Então, realmente é muito bom a gente saber que nós estamos nesse barco, mas nós não estamos sozinhos. Isso foi muito bom a gente ouvir. E a gente vai abrir agora para as perguntas, né? E aí a gente, quem puder, quiser falar, pode já abrir o seu microfone, pedir a palavra ou aqui pelo chat, ou levantar a mãozinha aí, que a gente está aqui atento para passar a palavra. E aí a gente faz no final mais algumas considerações aí. Boa noite. Oi, boa noite. Pode falar, pode se apresentar, por favor. Eu sou Osana, aposentada. Desse período de pandemia, de certa forma, realmente sobrecarregou um pouco mais assim os trabalhos que eu faço no dia a dia, mas sempre no sentido de colaborar, né, com todos. Foi muito importante todas essas reflexões que a Margarete trouxe para a gente. E logo no início, né, ela alertou, né, como a pandemia, logicamente, afeta diferentemente, né, dependendo da classe social. E pensando principalmente na escola, né, a insensibilidade, né, do governo, né, principalmente, em abrir as escolas e os funcionários, principalmente, que a gente sabe, né, como é difícil para eles, né, a questão do transporte, a questão da própria moradia, como está mais exposto, né? Então, por mais que nós, pais e alunos, tenham dificuldade em lidar com toda essa pandemia, os funcionários, com certeza, né, de classes mais desprivilegiadas, sofrem muito mais, diferentemente. Além disso, né, essa rede de fake news que acaba confundindo muito, né, as informações que a gente recebe, é uma carga muito grande, né, então a internet ajuda muito no sentido, mas no outro sentido, né, acho que tem essa questão também das fake news e muita notícia que a gente acaba ficando tão saturada e já não sabendo o que é verdade e o que é mentira. Então, é mais para que a Margarete comente sobre isso. E também, assim, qual o lugar da fé, da religião, como isso pode ajudar e como isso pode, de certa forma, atrapalhar o comportamento das pessoas. Muito bom. Obrigada, Osana.
Tem mais alguma pergunta? A gente pode juntar umas 2 ou 3, se alguém quiser mais fazer alguma questão. Se mais Senão, alguém quer trazer alguma pergunta, fica à vontade, é só abrir o microfone. pode falar o que aparecer. Pois não. Oi, Marga. Navegar em ondas revoltas e sem bússola realmente é a situação. Talvez buscarmos uma viagem calma, né? Um mar calmo com próspera viagem. Quais os caminhos, além da compreensão, serenidade? Eu sempre entendi, ao longo de tantos anos, a percepção feminina. Não tem como. Vocês estão num estágio extremamente superior. E você, uma doutora, né, especialista em vários assuntos aí, qual seria mais ou menos o caminho desse mar calmo com próspera viagem? Então, eu vou começar de trás para frente. Vou começar com essa pergunta que acaba de ser feita, né, pelo Zácaro. Grande maestro. Sabe, eu acho que, por mais especialistas que nós sejamos nas nossas diversas áreas, ou por mais conhecimento que a gente tenha, infelizmente, eu acho que a única coisa que a gente pode sugerir é que de fato não há respostas. A capacidade de compreensão feminina, como você sugere, né? Ou tudo que a gente tem lido, estudado, não permite, né? Não permite falar muito mais do que encontrar caminhos, né, para encontrar bolsas de água, né, ou pedaços, momentos do mar mais calmos, né? Eu acho que nós temos que nos deparar, sim, é um momento, né, em que nós estamos sendo obrigados a nos depararmos com nossa fragilidade, com nossa vulnerabilidade, com nossas impossibilidades, com os nossos limites, né? Tem um psicanalista, o Christian Dunker, que alguns conhecem, né, certamente. Ele fala o seguinte, né? As sociedades, elas estavam muito empinadinhas, né? Muito assim, muito se achando, vamos dizer assim, né? Estava se achando, né? E de repente vem, como ele diz, vem uma mísera capa de gordura com um traço de RNA e trucida com o mundo, né? Então, isto fala das nossas limitações que estão dadas por essa epidemia e por outras que já está dito que virão, né? Então com todo a nossa capacidade de criação, de criação de tecnologias, com criação de saberes, etc., etc., nós podemos ser esmagados rapidamente por qualquer coisa, como qualquer outro ser, né? Eu moro numa área rural. Bom, toda hora eu estou me deparando com bichinhos e tal, e às vezes eu falo, nossa, às vezes essa coisa da limitação do animal, uma formiguinha, uma coisa, e eu vou lá assustada e falo, nossa, e sem querer já estou afastando aquele animal, matando aquele animal. E eu falo, mas sabe, quem sou eu, né? Não é
vamos dizer, por preciosidade religiosa, mas realmente por olhar e falar, bom, eu sou um ser, ele também é um ser, né? Como é que é essa relação de força, né? Entre as várias esferas de vida, né? E quais são os poderes que a gente tem, né? A gente não tem poder, a gente não tem. As nossas possibilidades são limitadíssimas, né? Agora, enquanto você me perguntava isso, eu pensei no seguinte: para enfrentar esta dor, né? Essa dor desse confronto com a finitude, com a limitação, com esta coisa de que um dia você está assim, outro dia você está assado, um dia você tem, outro dia você não tem, que a gente sempre soube, na verdade, a gente sempre soube disso, né? Mas só que agora a informação ela chega massivamente, maciçamente, chega de todo lado. Porque o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa, o seu tio, o seu colega de trabalho, o seu vizinho, todo mundo está vivendo, todo mundo, todo dia tem uma história difícil para contar, né? Então, a única coisa que me ocorreu, enquanto você me perguntava, era recorrer à arte. Né? Recorrer à arte, né? Como, inclusive para crianças, né? Para adolescentes e para crianças. Recorrer à música, tudo aquilo que nós temos sido tão brindados aí, né? Pelo próprio Zácaro e outras milhares de outras obras que têm aparecido na internet, né? Teatro, revisão de filmes, quer dizer, não é só ver o filme, né? Não é mecanicamente ver um filme, mas é ver como é que aquilo mexe com a minha ferida, como é que aquela arte me ajuda, né? No momento em que eu aprecio o belo, eu possa me conter, né? E fechar ou buscar sanar, né? Aquela ferida narcísica com que a gente está tendo que lidar nesse momento, né? Quer dizer, uma das feridas narcísicas, né? Tem uma história, né? Que são três, né? Uma que foi a descoberta darwiniana, né? Quer dizer que nós não éramos grande coisa, nós éramos simplesmente mais uma modalidade animal existente no planeta, né? A outra foi Einstein, a outra foi Freud, com a descoberta da gravidade, né? Agora, essa aqui também na pandemia não tem esse status, porque não tem nenhuma criação, mas também nos expõe diante dessa nossa finitude, né? Então, gera mais uma ferida narcísica, né? Assim, eu não sou isso tudo, né? Vamos combinar. Agora, a apreciação da arte, do belo, realmente, da beleza, né, com que nós somos, ela nos toca, ela toca a nossa vida interna, a nossa vida psíquica, de forma a nos ajudar nessa viagem, né? Inclusive, eu participo de um instituto, se chama Instituto Vox, onde eu continuo meus estudos e pesquisas no âmbito da psicanálise, junto com uma turma de psicanalistas, e lá quem trabalha com psicanálise infantil tem um trabalho de absorver desenhos, de receber desenhos das crianças, né? E se chama Uma Janela para o Mundo, é isso? Tem uma colega que é a Maísa, é isso? É esse o nome? Uma Janela para o Mundo, Uma Janela para as Crianças, não lembro bem o nome, mas o significado através dos desenhos das crianças, né, poder trazer essa criança, trazer esse sofrimento para o mundo e projetá-lo para fora da casa. Eles usam uma tecnologia tridimensional e projetam nas paredes dos edifícios de São Paulo desenhos destas crianças, né, que podem... Então, estes desenhos das crianças tão simples, né, que podem acontecer num dia a dia qualquer, podem ajudar crianças, adultos e adolescentes a se verem diante da epidemia. Um projeto muito bonito, depois posso até passar para a Lúcia, porque é da área da arte. Então, eu acho que pode ser interessante também para vocês conhecerem, né? Então, eu acho que a aproximação com a arte, a aproximação com a literatura, a aproximação com a poesia, né?
com a música, com a dança, com o teatro, né? com o cinema, com a fotografia, né? Com a dança, com tantas coisas lindas que a gente tem visto e tem sentido falta, porque isso realmente nos ajuda a conceber saídas, né? Tem alguns que buscam isso na religião, né? Tem alguns que buscam isso na religião, mas, de fato, né, a religião ela cria uma certa... um tamponamento, né? Como se, muitas vezes, nem sempre, mas ela corre o risco de ser uma forma de se lidar com explicações fechadas, né? Porque quando você diz assim, isso é um castigo divino, né? Isso é um castigo dos céus, isso é um castigo divino, porque a humanidade vem se comportando muito mal. Digamos, né? Isso poderia ser uma explicação que poderia aparecer em algum circuito religioso, né? Ela acaba aí, né? E ela não produz nenhuma mudança exatamente, né? Ela simplesmente ela acalma a minha alma, diz, bom, então não tem nada a ver com isso, né? É a humanidade, não sou eu, né? A humanidade está se comportando mal, está fazendo coisas que não deveria fazer, e aí nós todos estamos vivendo dessa forma, né? Vamos dar mais dízimo para a igreja para fortalecer a obra, né, social. E aí, muitas vezes, isto pode ser... pode ser uma resposta boa para crescer aquela obra social, mas ela não resolve a obra social daquela igreja, daquela religião. Mas ela não resolve, ela não cria uma reflexão crítica, né, sobre a realidade pela qual o mundo está passando no momento, né? Ela deixa para um outro patamar, né, para o patamar da mística, essa resolução, né? E, na verdade, nós temos que nos haver com nós mesmos aqui e agora, né? Nós, carne e osso, nós, coração, nós, alma, nós, dor, nós, sofrimento, nós, inconsciente, né? Tem gente estudando os sonhos das pessoas, né? Tem projetos de pesquisa, né, que está lidando com os sonhos das pessoas. Então, o psiquismo ele está aqui, ele está com a gente, né? Ele está se manifestando, né? E nós temos que encontrar formas, né, de agarrar esse sofrimento, de não negar esse sofrimento, né? Assim como de não negar a ansiedade, não negar a existência da epidemia, que foi um mecanismo, né, que foi também utilizado, né, é utilizado, não preciso me alongar, mas tem pessoas, né, da população que escolheram esse caminho, que não é bacana, né? Esse fazer de conta que as coisas não existem não é bacana, não ajuda em nada, né? Como dizem, né? O pior cego é o que não quer ver. É uma coisa muito antiga, mas é verdade, que fala, inclusive, de um quadro patológico. Aí sim, né? Quando as pessoas querem fazer de conta que algo não existe, né? E aí essa questão da insensibilidade, né, para a população de baixa renda tem hoje, já se sabe, né, que no caso de São Paulo, por exemplo, a Brasilândia, né, que é uma região da cidade de São Paulo que teve os maiores níveis de contaminação, né, é a região mais pobre do município de São Paulo e foi a que foi mais contaminada, né? Mas por quê? Pela própria situação de transporte da população, né? Então, a circulação da população não, sem condições efetivas de proteção não ajuda ninguém, né? Não ajuda a resolver a epidemia, né? Mas só empurra, né, aqueles com piores condições de vida a um número muito maior de mortes, né? Então, como se sabe, no caso do Brasil, a epidemia começa, né, junto à população mais rica, vamos dizer assim, e se expande para as regiões mais pobres da cidade, do estado e do próprio país, né? Agora,
isto afetou, né? Isso obviamente, né, está em xeque quando a gente pensa no retorno às aulas, quando a gente pensa em quais são as atividades que poderão ou que não poderão voltar a seu trabalho, né? E quais são as condições psíquicas desta população? Tem, por exemplo, tem trabalhos em psicanálise de escuta nos bairros, nos vários setores da Brasilândia, né? Então, são psicanalistas que foram trabalhar no território, fazendo, assim, esquecendo, rompendo, inclusive, com os sistemas de apoio do SUS, porque o SUS, ele é um sistema espetacular, né? É aquela coisa, a gente não pode jogar como é que é? O bebê junto com a água da banheira, né? Quer dizer, na verdade, é um sistema espetacular, né, de garantia de direitos à saúde para a população que tem seus problemas, mas não em função do mérito da proposta. A proposta é espetacular, a execução, a má execução da proposta é que cria defeitos nela, né? Então, quando a pessoa diz, o SUS não funciona, não, peraí, como assim o SUS não funciona? O SUS funciona maravilhosamente bem quando se observa quais são as condições que são dadas para o funcionamento ou para o não funcionamento dele, né? Mas, então, voltando para a questão lá da Brasilândia, então, tem colegas que foram fazer processo de escuta psicanalítica no território da Brasilândia, porque não dá para esperar, que se tenha mais CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial, não dá para esperar, né? Então, qual é o jeito? O jeito é encontrar alguns caminhos, né, atalhos, né? Eu preciso atender essa população, então eu vou lá, eu vou no bairro, eu crio uma rede de solidariedade, de atendimento direto à população. Então, tem jovens psicanalistas que estão levando adiante essa proposta maravilhosa, maravilhosa, que acho que você não pode esperar que a psicanálise apareça nos centros formais de atendimento psicossocial instalados, né, nos circuitos oficiais, né? Porque essa população está sofrendo, a população onde ocorreu o maior número de mortes, onde eles não puderam enterrar os seus mortos, não puderam chorar suas mortes. Para nós, psicanalistas, a não elaboração do luto é um problema muito grave, né? A falta de possibilidade de chorar a sua morte, né? De elaborar aquela sua perda, né? De elaborar aquele afeto, aquela perda daquele objeto para nós uma pessoa, né? Uma pessoa amada, né? É uma coisa que pode trazer danos importantes para o psiquismo, né? E a gente sabe da precariedade que foi, da precariedade que tem sido. Então, é a população mais pobre, sim, que vai depois encontrar mais problemas, né? Que vai ter as suas subjetividades mais afetadas, né? Que não vai ter condições de bom atendimento, que vai ter daí outros tipos de problemas a posteriori, né? Então, quando a gente não cuida, né, a gente também corre o risco de depois não conseguir ser bem cuidado, né? Então, de novo, a questão é sistêmica. Bom, se eu, classe média, chego num lugar, não sou bem atendida numa padaria, falo, bom, muito bem, mas qual é a possibilidade de educação que esta pessoa teve, de educação, saúde, de acesso aos seus próprios direitos, né? Então, como é que eu faço para continuar a dar educação para a população? Então, agora, eu não sei, eu quero também ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês estão imaginando para o ano que vem, o que vocês estão sentindo, quais são as experiências de maior tensão que vocês têm enfrentado. Quem vai me contar? Bom, se ninguém for falar nada, eu falo. Então, fale. Bom, eu vou falar então em nome dos professores, que é a minha classe, né? Eu sinto que nós, eu sei que eu falo pelos meus colegas também, e como todos, acho que devemos estar no sentido, no momento, e
e eu acho que agora a coisa se intensificou, né? Parece que existe uma parcela da sociedade que fica culpando o professor, assim, e que diz, eu estou falando uma parcela, não estou falando que são todos, e que diz assim que o professor não está trabalhando, ele está em casa e está lá sem fazer nada, e está lá folgado, e por que ele não retorna? Por que ele não volta presencialmente para a escola? Então, muitas pessoas estão com essa visão. E a gente, nós, os professores, nós conhecemos as condições das escolas. A gente não quer colocar a vida de ninguém em risco. Estamos trabalhando, sim, estamos trabalhando muito. Todos os pais aqui que estão presentes sabem disso. E assim, a gente nunca trabalhou tanto, porque fora esse nosso trabalho em casa, a gente está usando tudo que é nosso. Então, nós usamos nossa energia elétrica, nós usamos a nossa internet, nós temos que estar habituados com as tecnologias. Quer dizer, o negócio também caiu no nosso colo. E a gente teve que resolver descascar esse abacaxi, né? Então, assim, parece que existe, não é que parece, existe uma parcela da população que está culpabilizando o professor, né? Então, assim, isso e as cobranças todas, né, que está vindo para cima da gente, isso está sendo muito difícil. Você defender a posição no momento de não retorno é muito difícil. Todos sabem que não há condições, mas e eu falo isso de uma maneira geral, não estou falando da minha escola, estou falando de uma maneira geral. Então, assim, é muito difícil, porque além de você estar passando, como você falou, por todas as questões de então agora o trabalho está 3 vezes, 4 vezes maior, porque eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar de não surtar, eu tenho que cuidar eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que pensar, puxa, meu pai, minha mãe, como é que eles estão? Quer dizer, é muita coisa. E assim, eu não sei, eu fico meio chocada com o posicionamento de algumas pessoas. Então, assim, eu queria que se você pudesse falar um pouco sobre isso, né? Por que acontece isso, né? Por que não existe a empatia nesse caso, né? Por que né, vir falar, jogar essas coisas na cara do professor, por exemplo? Eu estou falando do professor porque eu estou falando da minha classe, mas eu acredito que vários outros estejam sofrendo a mesma coisa. Mas por que acontece esse tipo de coisa? Eu não sei se você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente, Margarete. Mais alguém? Quem se arrisca? Pode falar, Felipe. Oi, pode falar. Pode falar. Só desmuta o microfone. Boa noite. Boa noite. Eu trabalho na área da saúde. Conforme a doutora falou, realmente está sendo muito difícil mesmo. O que acontece? Ultimamente, além de eu não tive dias em casa, trabalhei todo o tempo da pandemia e foi muito difícil estar trabalhando e chegar em casa com o meu filho, porque somos muito apegados, e ele vinha querer abraçar. E eu sempre tinha que explicar para ele, no momento eu não posso abraçar. A mamãe vai tomar banho primeiro, depois a mamãe abraça você. Conforme a professora agora falou, eu fiquei 2 meses fazendo administrativo numa escola do lado da UBS que eu trabalho. E realmente não tem capacidade nenhuma de receber um aluno no momento. A escola está em reforma há um tempo. Nessa escola, a gente está vendo que tem poucos profissionais trabalhando e não tem álcool em gel suficiente, não tem nada que possa suportar uma criança, receber uma criança nesse momento que a gente está vivendo.
eu falo por mim, o meu filho, nesse momento, ele não volta para a escola. Ai, cortou o som. Oi, cortou o som. Não deu para ouvir nada? Não, deu sim. Até quando você falou, por você, o seu filho não volta para a escola. Devido, até a professora mesmo falar, não tem capacidade de uma criança voltar para a escola. A escola não está recebendo IPIs suficiente para receber todos os alunos. No momento, essas crianças, eles gostam de se abraçarem, eles gostam de estar um próximo do outro. Nesse momento, vai ser um longe do outro. Então, assim, concordo com o que você, doutora, falou em todos os aspectos, e a professora Lúcia também. É só isso. Obrigada. Pode falar, Letícia. Lúcia, acho que não está. Tá me ouvindo? Sim. Então, eu estava aqui ouvindo e analisando tudo que foi falado, foi proposto, e eu concordo em todos os sentidos, em tudo que a gente ouviu, esclarecedor muito, principalmente para a gente que é mãe de filho único, que fica pensando, meu Deus, como vamos cuidar dessa criança, como vamos deixar de ir para a escola ou não ir para a escola. O meu caso é muito parecido com essa mãe que acabou de falar. Não tem condições de verdade para uma criança estar numa escola, não porque os professores não estão lá, é porque a escola em si, o governo em si, eles não deixam a escola de uma forma como deveria ser, e simplesmente organizada, arrumada, feito os ajustes que são necessários para cada momento, né? E nesse momento o que mais se fala é em higiene, né? É em distanciamento. E, de fato, trabalhar assim, dessa forma como a gente está, é uma coisa muito nova, né? Eu vejo por mim, que também sou funcionária pública, e que há pouco tempo retornei ao meu trabalho presencial, tendo os dias que trabalho remoto em casa. Mas é assim, complicado. Às vezes eu fiquei imaginando, né, o que perguntar. Porque como fazer para não surtar, né? Porque às vezes a criança não quer fazer lição em casa, faz birra, não quer sair do celular. Mas aí quando você vê, então vamos assistir um filme, vamos ouvir uma música, tá lá sempre nas redes sociais da molecada, ouvindo vídeos de criança, aquelas coisas todas que os pais que deixam crianças fazerem essas lives em YouTube, essas coisas todas, que nem sempre agrega alguma coisa para uma criança, não é verdade? Então, é muito difícil. Então, diante de tudo que se foi falado, eu também gostaria de saber como lidar com essa situação. Porque quando você tem um filho único, e aonde você sabe que ele está preso, ele está passando por um momento difícil como você, ele está irritado, às vezes não querem receber ou não, a gente tem que saber como se pôr nesse caso, e aí, como que fica, na verdade? Como fazer para não se sentir culpado diante de uma situação onde você tem que ser firme, mas você também não pode ser tão muito firme para a criança não surtar, e aí você fica naquele momento, meu Deus, como que eu vou agir? Então, a minha pergunta é mais em relação a isso, como agir enquanto a criança não volta para a escola, e como fazer para não se sentir culpado em relação a muitas coisas que você também tem que fazer com o filho e que é necessário tanto para a educação quanto para o crescimento, essas coisas que a gente sabe que o dia a dia propõe e nos mostra que a gente tem que fazer. A minha pergunta é essa. Nós temos mais uma pergunta da Gabriela. Pode abrir seu microfone, Gabi. Oi, boa noite. Primeiramente, desculpa, a câmera não está ligada, mas eu estou com sérios problemas de internet e eu só consegui ligar a internet faz uns 40 minutos. É mais um problema agravante para os professores e alunos também, né? Mas a gente vai se virando. E
eu gostaria de falar também que, assim, completando o que a Lúcia falou e o que a mãe que trabalha na saúde falou também, fora os problemas dos materiais necessários para higiene, cuidado, eu vejo um lado muito afetivo. Aquela criança vai na escola, ela não vai abraçar o professor, ela não vai querer abraçar o professor, o colega. As crianças nessa fase, elas têm o toque, elas precisam se encostar, sentir que o coleguinha está do lado, sentir que a professora está lá, pegar na mão da professora, né? Pegar o mesmo objeto que o aluno. Então, assim, a situação é muito mais grave, não é? Mesmo que a escola tenha todos esses materiais possíveis para higiene, você não consegue evitar esse contato. E se você conseguir evitar esse contato dos alunos, eu acho que vai ser uma coisa traumatizante para o aluno ir para a escola e ter que ficar nessa situação. Entendeu? É assim, eu penso esse lado também, o lado emocional. Passo a palavra. Eu queria falar uma coisa, não sei se tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta, acho que por enquanto não, mas eu queria falar de uma experiência que eu e a Lúcia passamos nessa semana entregando cesta básica a uma família da nossa escola, quando a menina apareceu e viu que quem estavam lá eram 2 professoras da escola, né? Ela veio em direção a gente tem que falar, não, não pode abraçar, não. Então, realmente é isso. Então, assim, como é que a gente lida com a hiperconectividade, sendo que os nossos alunos têm que estar o maior tempo expostos a isso para ter aula, para poder ter um relacionamento social, para todas essas coisas, né? Como é que eu controlo isso, né? Com essa hiperconectividade, com o isolamento, com a necessidade social, porque a escola tem essa função social para a criança, principalmente em relação aos nossos alunos na faixa etária que eles estão, a importância da questão social para eles é muito importante. Então, como é que a gente consegue, no meio desse maremoto que a gente está vivendo, conseguir organizar e equilibrar as coisas para que não fique penoso nem de uma maneira nem de outra para as famílias, nem para as crianças, que é o caso, né, que a gente está falando aqui agora. Ai, se eu soubesse, hein, Roberta? Então, porque a gente tem tido uma preocupação muito grande, principalmente nós, professores, né, da escola, eu e a Lúcia, a gente conversa muito sobre isso, da questão da exposição das crianças na internet. Porque eles têm que assistir às aulas do Centro de Mídias, eles têm que participar das aulas com a gente no Zoom, eles têm que fazer as pesquisas, eles têm que enviar as atividades. É tudo no virtual, é tudo no virtual. E essa exposição agrava essa questão dessa hiperconectividade aí? Agrava, né? Agrava. Eu trabalho na Unicamp, num núcleo de pesquisas, tem vários na Unicamp, né? No meu núcleo de pesquisas, eu tenho a sorte de trabalhar com uma pesquisadora que se chama Marta Azevedo, que foi durante algum tempo presidente da FUNAI. E ela passou a vida, ela é especialista em povos indígenas e passou a vida toda estudando povos indígenas. Então, ela é uma pessoa, como se diz, muito fora da curva, né, em termos das experiências muito especiais que ela teve ao longo da vida, né? E então, o que ela uma vez, numa conversa informal, ela dizia o seguinte, teria tanta coisa para poder fazer com as crianças, né? De um jeito diferente, de uma forma diferente, com requisitos diferentes. Quer dizer, se o mundo pudesse se separar um pouco, né, das ordens vigentes, né, e pudesse dispor, vamos pensar, bom,
vamos imaginar que a escola fosse funcionar, mas durante 2 anos de um jeito totalmente atípico, né? Lidando com criatividade, abrindo os espaços de forma diferente, buscando experiências de tempo e espaço e de produção criativa de outro jeito, né? Acontece que, lamentavelmente, né, não se pode fazer isso, né? Então, eu acho, bom, mas eu estou falando agora, assim, no vazio, tá? Quer dizer, desconhecendo a realidade que eu sei que está instalada, né? Eu acho que poderia se dar, eventualmente, né, vida às crianças, aos adultos, aos professores, se outras formas que não através da tecnologia se instalassem, até presencialmente. Mas, desde que, não sei, teria que parar para... Né, por exemplo, se você dividisse o espaço da escola, que o espaço estivesse lá e estivesse rodando, mas com um número muito, muito menor, né, de crianças, com experiências muito mais de convívio do que de incorporação, incorporação cognitiva, propriamente dita, né? Ou pensando na assimilação da informação por outros caminhos, né? Eu lembro uma vez, eu li um texto, não sei se vocês chegaram a saber, mas uma vez, de uma experiência que aconteceu na Alemanha, em que, numa cidade pequena da Alemanha, e pediram para as crianças fazerem perguntas sobre coisas que nunca ninguém na escola respondeu, que elas nunca tiveram coragem de perguntar na escola, né? E aí a escola abriu no fim de semana para fazer debates específicos sobre essas perguntas, né? E então, por exemplo, eu me lembro de uma que era assim: por que as pessoas riem, né? E os psicólogos, os psicanalistas, então aí assim, numa tarde, numa manhã se ficou discutindo, conversando com as crianças, né? Por que a gente ri? O que é o riso, afinal de contas? Então, imagine que interessante poderia ser um fim de semana inteiro com crianças, né, devidamente. Você poderia suprir um conhecimento de 15 dias, né? Então, são outras formas de aprender, né? Eu me lembro de eu tive numa banca também de doutorado de população indígena. Uma pessoa estudou os patos, né? E viveu os patos em áreas indígenas e viveu nessas áreas. E ela contava que quando ela voltou para a casa dela, ela passou 2 meses assim, em profunda depressão, de ver o que ela fazia com os filhos pequenos dela. Ela dizia assim: ter hora para comer? Entendeu? Como assim ter hora para comer, né? Então, as formas de a epidemia ela está questionando também as formas de organização social que nós temos. Por que a aprendizagem tem que ser assim, desse jeito? Então, vamos combinar, né? Está tudo furado. Agora, não vou ser eu, nem vocês, a gente não tem condições de fazer isso, né? A gente vive sob o signo da realidade, mas vamos combinar que impor que as crianças, até 6 meses atrás, passar mais do que 3 horas na internet podia ser motivo de encaminhamento para um ambulatório de patologias vinculados ao uso exacerbado da internet. Era doença, era patologia, era loucura, né? E hoje a gente dá como solução que as crianças fiquem horas e horas e horas escutando uma tela. Uma amiga minha, professora, me disse: Margarete, vamos combinar eu ficar falando 4 horas para 40 janelinhas com o nome escrito, não ver ninguém na minha frente? Vamos combinar que chama a ambulância, né, e manda internar, mas é o que a gente está falando. Então, nós estamos propondo essa aberração, é uma aberração. E ficar dando horas de uma professora universitária. Eu fico horas e horas e horas dando aula para 40 janelinhas pretinhas,
né, com o nome escrito. O que é isso? O que é isso, entendeu? Quem são as pessoas? Do que se trata? O que elas estão aprendendo? Como elas estão hoje, né? Mas nós estamos insistindo na fórmula, né? Vamos combinar que seria muito mais interessante se a gente, como humanidade, pudesse fazer uma reflexão sobre o que é o ensino, como é que se ensina, como é que se aprende, etc, etc, etc. Mas eu já tenho problemas suficientes, porque agora eu passei a fazer atendimentos psíquicos online, coisa que até 6 meses atrás não fazia de jeito nenhum. Né? Como assim um psicólogo atender, não ver integralmente o seu paciente e tal, 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 né? Então, provavelmente, vocês também podem perceber que tem coisas que são possíveis de serem feitas, outras coisas não são possíveis de serem feitas. Né? Agora, qual é a dose quando você tem que cumprir, né, com certas normas? Que existem, mas também não existem. Você tem um ministro que também não fala nada com nada. Então, né? E realmente é uma posição muito difícil. Eu não sei até que ponto, aí não sei porque eu não entendo mesmo, seriam possíveis ensaiar formas distintas de aprendizagem. Aí eu não sei quanto cada escola tem, não sei assim, do ponto de vista das normativas, não sei quanto a escola tem autonomia, quanto a escola pode fazer, pode inovar, porque eu, se pudesse, arriscaria com projetos inovadores, pequenos projetos inovadores, assim, sair da caixinha mesmo, buscar formas bem diferentes de aprendizagem, de busca lenta de contato com as crianças, né? E os adolescentes. Não posso responder muito mais que isso, Roberta, porque eu também não sei. Agora, por que falta essa empatia, né? Por que falta essa empatia? Voltando assim à pergunta da Lúcia, né? Eu também, a gente até já participei de algumas lives assim, em que se discute como os profissionais de saúde estão sendo agredidos, como está se falando mal dos profissionais de saúde também, né? Então é assim, de novo, né? Aquela coisa bem pequenininha, né? Aquela coisa humana bem pequenininha. Então assim, eu tenho problema, meu familiar está internado e está com Covid. Você é o culpado, que você não está cuidando bem, né? Você é médico, você é enfermeiro, você, instituição de saúde, não é capaz de dar vida para a pessoa do meu afeto, né? Então, assim, você é culpado do meu problema. Eu não quero me haver, né? Eu, familiar, não quero me haver com a minha frustração, com a minha raiva de ter alguém que pode morrer, né? De perder meu pai, minha mãe. Você, sistema, não funciona bem. Então, a culpa é do outro, né? Porque eu não estou sendo atendido nas minhas necessidades. De certa forma, eu tendo a acreditar que a raiva jogada também sobre os profissionais da área de educação tem um pouco a ver com isso. Assim, eu não aguento mais, eu não aguento meus filhos em casa, eu não aguento ter que dar suporte para os meus filhos, eu não aguento ter que lidar com... tem já tanta coisa para fazer, e daí eu fico com raiva, a culpa é sua, você que não quer ir trabalhar, você que não quer ir cuidar dos meus filhos, dos quais eu quero me livrar para poder fazer tudo que eu tenho que fazer, né? Pegando então um pouco, acho que era Letícia, né, que falava disso também. Como eu faço para não surtar? Para os mais desavisados, uma das formas de não surtar
uma forma ruim de tentar não surtar, é deslocar essa raiva que eu sinto, raiva do mundo, raiva porque eu tenho que aguentar meu filho, raiva porque eu tenho que ajudar ele com as tarefas escolares, eu não quero, raiva porque tem alguém doente, eu não sei o que fazer, porque daí eu não tenho acesso ao SUS, porque XYZ, mas daí a forma de eu não surtar é eu colocar a raiva no mundo. Né? Eu, de certa forma, eu desloco e eu desvio, né, a minha frustração no formato de culpa do outro. Essa não é uma forma legal de resolver, porque eu só vou criando um grande redemoinho de problemas em mim, com a minha família, né, com o meu entorno, né? Uma forma legal de resolver, Letícia, como fazer para não surtar, né? Quando é que a gente surta? A gente surta quando aquela angústia passa a ser excessiva e foge do controle, tá? Então, primeiro ponto, perceber que ela está chegando num nível que não vai dar. E você vai precisar de ajuda. E você vai ter que pedir ajuda. E você vai ter que administrar aquele que é seu limite, né? Identificar qual é o seu limite para aquela situação e reconhecer que você não está aguentando mais. Então, ou é como uma sacola, né? Uma sacola. Ou se você está colocando coisas ali dentro, né? E você vê que não vai caber mais, ou você tira aquelas coisas que estão a mais, ou deixa de colocar as coisas que estão a mais, ou você procura uma bolsa maior, ou você procura uma outra bolsa, né? Então, deixa tocar o sinal vermelho, sinal amarelo, no caso, né? Seja atenta à cor amarela, né? Presta atenção na luzinha, né? Porque o surto é o excesso. A gente entra em surto quando a gente não aguenta mais aquela situação. Então, você tem que recuar antes que isso aconteça, né? E ter a sensibilidade de recuar antes que isso aconteça. Antes que você bata a cabeça na parede, antes que você chute os objetos, antes que você espanque. Você não deve fazer isso, mas deve ter, às vezes, vontade de fazer, espancar, né? Porque aí é a coisa da violência que começa a aparecer. Daí é a coisa... Ou, também não é o caso, mas o que se observa também? Está se observando excessivo consumo de álcool e drogas, sobretudo entre os mais jovens, né? Muitas vezes que estão com a situação mais controlada, né? Mas tem igualmente uma frustração. E como é que eu faço com aquela frustração? Bom, em vez de eu perceber e conversar comigo mesmo, desloca, né? Então, essa coisa do deslocamento, da colocação em outro objeto é muito comum a gente fazer. Eu estou frustrada que meu filho está em casa, eu odeio os professores, porque eles são culpados dessa droga que está acontecendo comigo, né? Ou eu estou vendo que eu vou surtar, então dá um tempo, não deixa o excesso tomar conta de você, né? Não deixa o excesso de angústia, de mal-estar tomar conta de você. Vai ler uma poesia, pegue poesias na internet, né? Vai ver Denise Fraga, já viram Denise Fraga? Vai ver Denise Fraga, linda, maravilhosa, no YouTube, né? Então ela fala, é hora... Esqueci como é que é o título, mas é Denise Fraga no YouTube, são peças, pequenos sketches, né? Dela, é uma atriz, são monólogos dela, né, ilustrando uma mulher com seus dramas em casa, né? Todos esses dramas que, por exemplo, a Lúcia levantou, poderiam ser temas do sketch, né? E meus pais, o que eu faço com o meu trabalho. Por exemplo, eu atendi uma professora. Qual era o problema dela? Ela tinha que fazer a gravação das aulas. A professora de um curso técnico, de enfermagem também, por acaso. E ela fazia a gravação, mas ela tinha um problema de
muita exigência, já daí de característica de subjetividade e personalidade, muita exigência com ela mesma. Então, cada aula que ela tinha que gravar, ela gravava 3, 4 vezes. E aí, ela reservava um horário para os alunos tirarem dúvidas com ela, mas aí, como também ela era muito exigente, ela não bastava aquela 1 hora de aula, de plantão de dúvidas, ela dava muito. Então, no final, ela estava gastando muito mais tempo e estava muito mais cansada com tudo aquilo que ela estava fazendo, né? Então, você tem que deixar um pouco do seu ouvido para você mesma, principalmente se você é aquela que está tendo, vamos dizer assim, a coordenação daquele microsistema que está à sua volta, né? Aí mais ainda, então você tem que... É aquela história, quem viajou, enfim, tem muitas situações em que o pessoal diz assim, bom, se você está num lugar, em avião tem isso, você está num lugar, cai a máscara de oxigênio, não vai querer pôr no seu filho primeiro, porque aí vai faltar oxigênio para você, ele vai ter, mas você não vai ter e você não vai poder socorrer, continuar socorrendo. Então, coloque a máscara de oxigênio em você mesmo, né? Perceba que você está na posição de coordenar aquele sistema, aquele microsistema que está ali à sua volta, né? Dê trela para aquilo que você está sentindo e não deixa ultrapassar do limite, né? Não deixa o excesso tomar conta de você. Bom, gente, acho que por hoje é só. Eu ainda vou atender hoje, ainda preciso... Acho que a gente... Por hoje, viu, Lúcia? Pode me convidar de novo mais para frente. Adorei, tia. Tenho certeza que todo mundo aqui também gostou muito. Eu acho assim que esse nosso bate-papo assim, poderia continuar ainda por horas e horas e horas, mas se você puder, em algum outro momento, né, voltar para conversar com a gente de novo, porque eu acho assim que é muito bom a gente poder trocar. Então, que nem você falou, eu quero escutar de vocês, eu quero saber o que está acontecendo, né? Isso, para a gente, já é... Nossa, falou, tem alguém querendo escutar. Puxa, que alívio, né? Isso já é tão bom, já é tão gostoso você ter alguém preocupado e querendo te escutar. Então, eu acho que foi muito bom. Eu agradeço muito, muito mesmo a você, tia. Eu agradeço a todos que estão aqui, todos que continuaram, né, no nosso bate-papo, que estão assistindo e que participaram, e que mesmo que estejam aí só com o nomezinho, com a tela preta, já está valendo também, porque com certeza escutou e vai levar e vai poder também compartilhar essa nossa conversa. A nossa conversa vai ficar gravada, tá? Vai ficar no YouTube, depois a gente vai colocar lá. Então, eu agradeço. Boa noite, eu gostei demais de ouvir você explicando tudo que está acontecendo com a gente. Realmente, a irritabilidade está demais. Eu sou uma delas que me irrito com qualquer coisa agora, ultimamente, sabe? Mas eu estou me apegando à religião, um ponto que você falou a respeito. E é através da religião que eu estou tentando me controlar, ficar um pouco mais calma, porque eu estou aposentada, sou do grupo de risco, eu trabalho no Carrefour, mas eles me afastaram por causa do grupo de risco, você entende? Aí você fica só em casa, você fica assim, com aquela ociosidade assim, vou arrumar isso, vou arrumar aquilo, mas depois chega uma hora que você não quer mais arrumar mais nada, entendeu? Você citou no começo, né? Fazer arrumação na casa, né? Agora eu não quero fazer mais arrumação nenhuma, assim, entendeu? Eu estou nesse ponto que eu estou muito irritada. Mas eu gostei demais do que você falou, eu vou tentar me controlar através da espiritualidade. Eu estou me apegando muito a Jesus, demais, demais, demais. Então, cada um vai encontrando seus mecanismos. Muito obrigada pelas tuas palavras também. Imagina, palavras de todos. E agora, às vezes, né,
Só da gente saber que não está sozinho no barco, que tem muita gente sentindo a mesma coisa que a gente sente, como você falou da irritabilidade, nossa, como a Lúcia falou, pô, isso dá um alívio, né, muito grande, você se sente compartilhando, tem algumas pistas de que tem mais gente ali do lado, né, são alguns sinais, né, poxa, você viu ali uma garrafinha ali nas ondas do mar, então isso dá uma certa tranquilidade, né. Mas olha, Lúcia, Roberta, eu que agradeço a todos que vieram, que estão aí ouvindo, como a Lúcia falou, que falaram, e que estão pensando, e eu estou completamente à disposição de vocês, vocês podem me chamar, é sempre um prazer, eu sempre aprendo muito, eu gosto muito, é sempre muito enriquecedor também para mim, tenho certeza. Podem fazer depois, podem viver, pensar no que, podem criar o que vocês quiserem, podem fazer nos formatos, pode fazer com as crianças, mais crianças, só de crianças, com temas específicos, mais gerais, pode fazer o que vocês quiserem, pode me convidar, vou estar sempre à disposição, viu? É um grande prazer para mim. Muito obrigada. Boa noite, tenha uma noite tranquila. De repente, um chazinho ajuda também. Com certeza. Muito obrigada, viu, pela sua disposição de estar aqui com a gente. Obrigada a todos. Foi realmente um tempo muito gostoso e edificante. E teremos mais. Contem aí com a Rede Solidariedade Família e Educação. A gente está aqui, a gente é um canal aberto para estar atendendo dentro das nossas possibilidades aquilo que cada um estiver aí precisando, contem com a gente. E muito obrigada pela participação de todos. Tá bom? Uma boa noite. Grande abraço a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo. Boa noite. Obrigada, Sandra. Boa noite. Tchau. Os parabéns para todos. Muito bom. Boa noite, Roberta. Obrigada, Sandra. Boa noite. Obrigada, Sandrinha. Cidinha, valeu. Tchau. Boa noite, tchau. gente. Obrigada. Tchau, gente. Beijos. Boa noite. Tchau. Se cuidem. Sim. Eu vou parar a gravação, tá? Sim. Uhum.